Eu sou nossa entrevista dessa tarde com a ginecologista doutora Maria Eduarda Bombardelli vai ser sobre candidíase genital. Muitas mulheres às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, sabem o que é, os sintomas, enfim. Ela vai explicar pra gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Núbia? Bom, a candidíase é um fungo que ele já faz parte ali da microbiota vaginal e ele pode atacar em algumas situações. E em torno ali de mais ou menos 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase na vida, e sendo que mais ou menos 5% vão ter ela de repetição, ou seja, mais frequente, né? Em geral, mais que 2 vezes por ano. Uhum. E doutora, a gente pode falar assim que existe mais do que um tipo ou é um tipo todo? Existem alguns tipos de fungo ali, que às vezes tem algum tipo de fungo mais resistente, mas a cândida, ela engloba todo o mesmo fungo. Mas aí a gente pode ter corrimento por bactérias, por outros patógenos que não a cândida mesmo. Uhum. E a gente pode falar assim, doutora, que a mulher, como que ela pode começar a desconfiar, algum sintoma, alguma coisa que pode se tratar da candidíase? Isso. Geralmente os sintomas mais comuns são a coceira, né, tanto por dentro ali quanto por fora. A ardência, né, principalmente ali na hora de ter relação, às vezes a ardência na hora de urinar também pode acontecer. E um corrimento mais esbranquiçado, às vezes com pedacinhos, assim, é muito característico da cândida. Mas é importante não se automedicar. Exatamente isso que você falou, doutora, porque às vezes as mulheres vão, mas para minha amiga foi isso, para minha vizinha foi aquilo, vai passar uma pomada, tomar isso, tomar aquilo. Não, começou a ter uma desconfiança, algum sinalzinho diferente, procurar a ajuda de um profissional. Isso, porque a maioria das pacientes que eu atendo que tem a candidíase de repetição começaram dessa forma. Então, tratando alguma coisa e aí a gente vai desenvolvendo uma resistência por causa do tratamento inadequado. E existem alguns fatores, doutora, que pode contribuir para o desenvolvimento ou não? Isso. A queda na imunidade é uma coisa que geralmente acontece, né, quando tem essa queda na imunidade, acaba acontecendo a candidíase. Então, geralmente, quando pega uma gripe ou quando toma um antibiótico, isso também é bem comum, porque a gente acaba, sem querer, com o antibiótico, matando uma parte daquela microbiota que protege a vagina. Quadros intestinais, então diarreia, essas coisas que também tiram um pouco daquela proteção da imunidade, também acaba tendo um pouco de candidíase. Eu falei, no verão também ela é bem comum, né, por causa da piscina, da praia, né, de ficar mais úmido, mais molhado, com a região mais abafada. Então são coisas que predispõem ali o surgimento da cândida. E a gente pode falar agora no inverno também, doutora, que a gente usa mais calça também, enfim, isso também contribui para o desenvolvimento? Isso, por causa do abafamento que fica na região. Então eu falo assim, dias muito frio, que a gente às vezes acaba usando 2 calças, né, e também eu falo, aí a gente não quer refrescar nada, a gente quer ficar todo coberto, né, então por causa do abafamento, acaba que sim. E principalmente durante a menstruação também com o uso de absorvente, principalmente absorvente interno, né, porque ele vai abafar toda a vagina e o absorvente normal também, ele vai, né, tampar ali e deixar tudo ali mais abafado. Então isso também acaba que aumenta a chance. E a gente pode falar então nesses casos, doutora, até no inverno, às vezes quando a mulher está nesse período também menstrual, o que ela pode fazer para tentar evitar? Primeiro a higiene adequada, né, tentar não deixar tão abafado ali, no inverno é mais difícil, né. Mas outra coisa que eu recomendo bastante é o uso do coletor menstrual ou daquelas calcinhas absorventes também. Porque com o coletor menstrual, a gente, né, ele fica no copinho ali na vagina e o restante da vagina acaba respirando, né? E a calcinha absorvente também, por mais que ela seja externa, ela é mais respirável, digamos assim, do que um absorvente normal, porque o fundo do absorvente é um plástico, né? E o plástico não vai ter essa troca de calores. Né? E a calcinha absorvente é um tecido, então ela permite uma respiração melhor também. Uhum. E no caso dos doutores das mulheres que não se identificam, às vezes não gostam de nenhum desses tipos que você comentou, gostam do convencional, é indicado fazer mais trocas desse absorvente? Como Isso é que também, a gente não deixar ele por muito tempo, porque aquele sangue ele é um meio de cultura para as bactérias. Né, então, né, fazer uma troca ali pelo menos a cada 4 horas, né, ou não esperar, deixar aquilo, né, muito cheio, alguma coisa assim. E também optar por marcas ou por modelos que sejam um pouco mais respiráveis. Uhum. E doutora, no caso assim, quando a mulher está gestante, ela pode também desenvolver a candidíase ou é bem assim raro? Não, acaba que é um fator de risco justamente porque na gestação aumenta a circulação sanguínea ali naquela região. E a microbiota vaginal, pelo mecanismo da gestação, ele vai se modificar. Então acaba que é mais comum acontecer a cândida durante a gestação. E na gestação ela é mais importante ainda de ser tratada adequadamente.
né? Porque ela pode, né, causar bolsa rota prematura, parto prematuro, tudo isso. Não só a cândida, né, como as outras infecções vaginais. Justamente isso que eu ia te perguntar, doutora, porque pode ser um fator de risco também para essa gestação, né? Para essa gestante, para o bebê também. Isso, e nesse caso, daí ela também não vai poder usar qualquer medicação. Daí tem medicações que a gente não pode usar na gestação. Então, nessa fase, é ainda mais importante ter um acompanhamento adequado. E no caso das gestantes, então, é indicado o que elas podem fazer para prevenir, para tentar, assim, evitar o caso de ocorrer a candidíase? Isso, igual das outras mulheres, né? Então, tentar não deixar a região muito abafada, tentar a gestação, a secreção vaginal normal, ela fica um pouco mais aumentada, então não usar aquele absorvente todo dia, né? Para deixar dar uma respirada ali, por mais que tenha um pouquinho mais de secreção, né? Mas ela acaba tendo esse fator de risco pela própria gravidez. Então, o principal ali é não usar o absorvente todo dia, tentar deixar a região um pouco mais, né, liberada. E outro conselho que a gente dá para todo mundo também é tentar dormir sem calcinha, que daí pelo menos durante a noite aquilo dá uma respirada. E doutora, no caso assim que a gente pode falar assim, quando a mulher começou com esse sinal, assim, com essa desconfiança, para ela ir fazer a consulta e o diagnóstico feito apenas com um profissional, né? Porque a gente pode falar assim, mas como que vai ser feito esse diagnóstico com vários exames? Como é que é, doutora? Geralmente, no caso dos corrimentos, é visualização mesmo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ver o tipo, as características daquela secreção que vai dizer pra gente se ele é candidíase, se ele é de bactéria, às vezes até às vezes ele faz bolhas, mas é tudo lá dentro, né? Então quem vai ver é só o profissional, né? Às vezes o cheiro também vai modificar de acordo com cada né, mecanismo. E então esse diagnóstico principalmente é visualização. Em casos de quem tem ela de repetição e tudo mais, a gente acaba fazendo cultura também para ver se tem alguma outra coisa que não é tão comum ali que acaba causando esse corrimento. Mas em geral é principalmente o exame físico. E quando é essa de repetição, doutor, o tratamento ele é mais invasivo ou é tranquilo? Como é que é? O tratamento ele é mais, eu falo, prolongado, porque a gente tem que mexer em vários mecanismos, tanto na imunidade, quanto na própria colonização ali da microbiota vaginal, porque isso se modifica. O tecido da vagina, a pele da vagina, ele vai mudando dependendo do tempo que a pessoa tem essa cândida. Então, aí nesses casos, a gente acaba usando laser vaginal, a gente acaba usando imunoterapia. Então, e são tratamentos mais prolongados. Então, em geral, com o laser ali em torno de 3 meses, mas também com a imunoterapia mais prolongada, daí tratamento em torno de 1 ano. Então, não é fácil. Depois que você entrou naquele círculo da candidíase de repetição, não é fácil sair, por isso que né, o ideal é a gente não entrar nisso. E doutora, no caso a gente pode falar assim, você já comentou com a gente como as mulheres podem prevenir, enfim, mas para as mulheres não terem vergonha também de buscar ajuda, de começar a sentir alguma coisa diferente e buscar, e identificar, porque para prevenir ou para tratar corretamente, né? Isso, com certeza, porque às vezes a pessoa acaba ficando constrangida porque tem aquela secreção, né? Mas eu falo, isso é o dia a dia do ginecologista, né? Então, é melhor a gente procurar enquanto tá com aquele problema do que depois acaba virando um problema maior, né? Eu falo assim, às vezes aquilo aumenta, aquilo causa dor, né? Às vezes, em alguns casos, os pacientes acabam não procurando ajuda e começam a ficar com dor para ter relação, e isso, né, se perpetua, né, leva a um quadro de vaginismo. Então, é importante a gente tratar o quanto antes para não ter outros problemas também. E, doutora, no caso, quando a mulher está nesse tratamento, seja candidíase de repetição ou que aconteceu com algum fator, ela não tem relação sexual, tem que cuidar com isso. Porque geralmente, daí, quando ela tiver com esse corrimento, vai acabar ficando dolorido. Então, é melhor mesmo que não tenha e até terminar o tratamento, né? Doutora, para a gente finalizar, então, eu quero que você fale para a gente novamente as formas de prevenir, até no caso, assim, quando as mulheres começarem, assim, e buscar ajuda também para quebrar esse preconceito de, mas eu vou ir, enfim, vai me identificar. Mas você tem que cuidar da sua saúde, né? Tanto externa como interna também, a sua saúde íntima também. Isso, eu falo, a saúde íntima ela é tão importante quanto a saúde do resto do corpo, né? Eu falo, às vezes ela vai interferir na nossa autoestima, no nosso bem-estar até mais do que o restante, né? Então, assim, pra gente prevenir isso no verão, é tentar não ficar com roupa molhada, né? Ou então, sei que às vezes a gente acaba ficando muito tempo na piscina, na praia, tudo isso, tentar não ficar muito tempo às vezes trocar, ou às vezes secar bem também, dormir sem calcinha, não usar o absorvente todo dia, a gente não recomenda o uso de sabonete íntimo também, não lavar por dentro da vagina, eu falo dentro do canal, só por fora, né, com água e sabonete normal, também tentar não deixar muito abafada ali a região,
E eu falo, durante a menstruação, um dos jeitos, né, se tiver como, se adaptar bem as calcinhas absorventes ou aqueles absorventes de pano, né, que são reutilizáveis, o coletor menstrual, tudo isso dá pra gente prevenir. Doutora, então eu quero te agradecer por explicar um pouquinho pra gente. Eu quero que você faça convite para as pessoas te acompanhar no Instagram, às vezes ficou com um pouquinho de dúvida, também te mandar uma mensagem por lá. Obrigada a vocês. Sim, então lá no meu Instagram eu falo bastante sobre cândida, que é um problema muito recorrente. Então, se tiverem alguma dúvida, pode me acompanhar por lá. O meu Instagram é doutora Maria Eduarda Gineco. Doutora Maria Eduarda, muito obrigada por essas dicas. E eu também quero agradecer a loja Isa Fashion pelo look da entrevista de hoje. Olha ela, gente, toda elegante, viram só? Eu quero que você faça uma visita à Isa Fashion, que aqui em Toledo fica na rua Barão do Rio Branco, 1145, bem no centro. Também tem loja em Assis Chateaubriand. O horário de atendimento aqui em Toledo é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e também todos os sábados, das 9 às 17 horas. E o Instagram, @loja Isa Fashion, pode acompanhar meus looks também, que a gente posta sempre por lá também. Espero que você tenha gostado dessa dica. Até a próxima!